Inunda-me, Senhor, com teu Espírito. 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 E deixa-me sentir teu fogo de amor aqui no coração, Senhor. E deixa-me sentir teu fogo de amor aqui no coração, Senhor. Transforma-me, Senhor, com teu Espírito. Transforma-me, Senhor, com teu Espírito. Transforma-me, Senhor, com teu Espírito. Transforma-me, transforma-me, Senhor, e deixa-me sentir teu fogo de amor aqui no coração, Senhor. E deixa-me sentir teu fogo de amor aqui no coração, Senhor. Peçamos ao Espírito Santo que nos ilumine nesse momento, que nos encha de sabedoria para entender a palavra do Senhor e para entender também tudo aquilo que o Senhor fala para nós através da sua palavra, mas também através dos acontecimentos, através das pessoas, da natureza. Queremos neste momento rezar, trazer presente todas as pessoas que nós conhecemos e que nesse momento precisam muito das nossas orações. Queremos rezar pelo Cleidinaldo Pereira da Silva, pela Tereza, o Ricelli Bezerra. Também vamos trazer presente para nossa oração o Luiz Carlos Brito, o Alex Mota, a Neide Solange Gomes, Milena Coelho, Maroli, Solange Oliveira, Joana e a Lucivânia Martins, seu Francisco do Terço, Carla Graciene Silva Soposto Reis, Cássio Leonardo Silva Soposto, Bárbara Costa e Dona Francisca com toda a família, Maria de Lourdes Feitosa, Paizinho, Marta Nunes e Rita Nunes. Rezemos também pela recuperação da saúde da Isilda, rezemos pela Francimar, do Pedro Raimundo, pela recuperação da saúde da Dona Edith Soares da Silva, Iranilde Yuyu, Edith Yuyu. Rezemos também pelo Hugo Costa e pela Esté Costa, Miguel Barros, Richarlison, Ana Gabriela, Maria Rita, Cecília e o Pedro Miguel. Vamos, neste momento, colocar no colo de Deus, bem no centro do colo de Deus, todos os idosos e idosas, com os seus cuidadores e suas cuidadoras. Queremos também trazer presente os nossos irmãos que se encontram ainda desempregados, as nossas irmãs também. Rezar também por todas as pessoas que estão internadas nos hospitais, doentes, né? E também aquelas que estão em suas residências. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho que a liturgia de hoje nos oferece está em João, capítulo 2, do versículo 1 ao 11. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho escrito por João. Glória a vós, Senhor. No terceiro dia, houve uma festa de casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava aí. Jesus também tinha sido convidado para essa festa de casamento junto com os seus discípulos. Faltou vinho e a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: mulher, que existe entre nós? Minha hora ainda não chegou. A mãe de Jesus disse aos que estavam servindo: façam o que ele mandar. Havia aí 6 potes de pedras de uns 100 litros cada um, que serviam para os ritos de purificação dos judeus. Jesus disse aos que serviam: encham de água esses potes. Eles encheram os potes até a boca. Depois Jesus disse: agora tirem e levem ao mestre-sala. Então levaram ao mestre-sala. Este provou a água transformada em vinho sem saber de onde vinha. Os que serviam estavam sabendo, pois foram eles que tiraram a água.
Então o mestre-sala chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o vinho bom e quando os convidados estão bêbados, servem o pior. Você, porém, guardou o vinho bom até agora. Foi assim em Caná da Galileia que Jesus começou seus sinais. Ele manifestou sua glória e seus discípulos acreditaram nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem. No evangelho que nós acabamos de ouvir, Maria, ela é a primeira pessoa que aparece no texto. E sobretudo quando ela diz, né? Quando o texto diz, e a mãe de Jesus estava aí. Depois fala da presença, né, de Jesus, que também foi convidado junto com seus discípulos, com as suas discípulas. Eles foram convidados para uma festa de casamento. A festa se realiza, como diz o próprio texto, em Caná da Galileia. Depois é interessante lembrar que o primeiro sinal realizado por Jesus, né? O texto é o primeiro sinal, porque João vai trazer 7 sinais e esse é o primeiro sinal realizado por Jesus. Qual é a grande questão aqui do Evangelho? Qual é a grande questão? A grande questão é que acontece aqui um problema bastante importante, né? Um problemão, na verdade. E qual é o problema? A falta de vinho, mas ao mesmo tempo a intervenção de Maria. Falta de vinho, e aí por isso Maria vai se dirigir a Jesus. Ela vai olhar para o filho, né? E aí ela vai dizer: eles não têm mais vinho. Eles não têm mais vinho. Por que será que Maria fica preocupada com a escassez do vinho? Por que será que ela fica preocupada? Porque, meu irmão e minha irmã, o vinho, ele é sinônimo de alegria. E não pode faltar numa festa de casamento. A gente sabe disso, né? Todos nós certamente já participamos de uma festa de casamento. Não pode jamais faltar a alegria. Não pode ser uma festa de casamento triste. Não existe festa triste. Festa, o nome está dizendo, né? É sinônimo de felicidade, é sinônimo de alegria, né? E aí Maria vai sentir essa falta, né? Faltou o vinho, ou seja, faltou a alegria. Maria percebe que não é possível de jeito nenhum que a festa continue, sem se dar conta de que é preciso, não, ela se dá conta, na verdade, de que é preciso fazer uma intervenção com urgência junto ao seu filho, porque só ele, ela sabia disso, ela tinha certeza disso, que ele podia resolver o problema. Ela não podia se dirigir a uma outra pessoa, mas ao seu próprio filho. E é interessante que ela confia. Quando ela vai dizer para Jesus, né, que eles não têm mais vinho, e ele dá-lhe uma resposta um pouco meio que, aparentemente parece ser grosseira, mas não é não, né? Quando ela diz, eles não têm mais vinho, Jesus responde, mulher, que existe entre nós? Minha hora ainda não chegou. E aí eu fiquei pensando, sobretudo nós mulheres, somos muito sensíveis, né? Certamente ficaríamos tristes ou com raiva, e aí, né, talvez a nossa primeira atitude fosse se isolar, ficar resmungando, mas o que aparece no texto é que Maria ficou muito tranquila. E aí ela vai para o segundo passo, né? A primeiro passo ela avisa ao filho, ela diz, olha, o vinho faltou, portanto ela percebe. Ela percebe a situação daquela família, né, o que está acontecendo naquela festa. Faltando o vinho, vai faltar também a alegria, né? A satisfação, o prazer. Então ela percebe isso. Segundo passo, primeiro passo, primeiro ela percebe. Segundo, ela se dirige àquele que pode resolver o problema, o Filho, Jesus. E depois, é engraçado porque ela não para por aí. Agora ela vai fazer, no texto, o último passo. Façam, ela vai se dirigir, na verdade, aos que serviam. Façam tudo o que ele mandar. Olha só a confiança de Maria e a tranquilidade também de Maria.
Não sei se a gente faz isso, mas a gente precisa aprender com Maria. Às vezes a gente está com um problemão muito sério, sobretudo de doença ou outros problemas, e a gente se dirige a Jesus, mas não se dirige com essa tranquilidade. A gente até pede, mas depois fica arrancando os cabelos. O texto deixa transparecer que Maria confiou no filho. Ela disse, eles não têm mais vinho, Jesus diz o que tem que dizer, ela se dirige aos que serviam e diz, faça tudo o que ele mandar, e certamente vai ficar tranquila e confiando e acreditando que Jesus, na hora exata, ele vai agir. E eu pergunto para você, meu irmão e minha irmã, quando você pede algo para Jesus, você também fica tranquila? Você fica tranquila? Quando você se dirige a ele, seja um problema de saúde ou qualquer outro problema, coloca o problema nas mãos dele e vai viver tranquila? Ou fica na agonia da vida? Olha, tem coisa que é nosso. Veja só, Maria percebe, isso é nosso também. Nós podemos perceber também a realidade, o que está acontecendo, né, o problema, né, e tudo. A gente percebe, depois a gente se dirige a Jesus, isso também é missão nossa. Porém, a transformação, a gente já sabe que ali não é nosso. Essa é a parte de Jesus. Então, por isso que Maria fez tudo direitinho. Ela vai lá, vai dizer para os rapazes ou para as pessoas, façam tudo o que ele disser. Então, tem algumas coisas que é nossa, mas tem outras que não nos pertencem, pertence a Deus. Então, se a gente olhar hoje ao nosso redor, quais são, meus irmãos e minhas irmãs, as necessidades que precisa, né? Que precisa ser sinalizado, né? Quais são as necessidades? Nós conseguimos perceber que ao nosso redor tem também realidades que precisam ser urgente, olhada por Maria ou sinalizada, né? A gente precisa fazer como Maria. Maria percebeu o que estava acontecendo ao seu redor. Se ela fosse alguém alienado, estava nem aí, né? Ela era convidada, ela não era dona da festa, então não estou nem aí, isso não me pertence. Quantas vezes a gente também não diz isso, né? Ah, eu estou vendo que está errado, mas isso não me pertence. Maria também podia ter feito isso, né? Ah, isso não é minha família, né? Eu não sou a noiva, não sou o noivo, então deixa a coisa acontecer. Mas não, ela percebe, ela olha ao seu redor e ela percebe a necessidade. E daí ela vai sinalizar para Jesus que ali tem um problema real e que aquele problema vai causar outros problemas, vai causar tristeza nas pessoas, em todas as pessoas, da família e também para os convidados também, né? Seria um problema, não é um problema só da família, mas também um problema dos convidados. Porque às vezes a gente se envolve achando, né, só com a nossa família. Mas quando a minha família tem um problema, isso também atinge outras pessoas. Por isso é preciso cuidar do todo, né? Então, quais são as faltas de vinho, entre aspas, né? Quais são as faltas de vinhos que ela percebe e que nos comunica, né? Quais são as faltas de vinho que Maria percebe que ela nos comunica hoje e que muitas vezes a gente não leva muito a sério, né? Na realidade social do nosso país, na realidade do nosso social do nosso mundo, quais são as insuficiências, quais são as escassezes, quais são as faltas que impedem que a festa continue. Não precisa ir longe, né? Mesmo na sua família, na nossa família, né? Quais são as insuficiências, né? As escassezes que nos leva, as faltas, né? Que impede que a festa continue. E a festa, gente, aqui significa viver com alegria, com prazer, e que muitas vezes falta isso na nossa família, primeiro na nossa vida pessoal, falta na nossa família, a gente percebe que falta também na comunidade, a nossa comunidade às vezes não está triste porque está acontecendo alguma coisa ali de muito errada e a gente não dá conta de perceber isso e de levar esse problema até Jesus e acreditar que ele vai resolver, mas ele não vai resolver se a gente não faz a nossa parte e fazer como Maria, fazer o processo, né? Eu percebo, olha, Maria percebe, leva o problema até a Jesus, o Filho,
e depois ela vai falar com os convidados. Façam tudo o que ele disser. Às vezes a gente até percebe o problema, mas a gente não consegue levar até Jesus. Ou às vezes a gente percebe o problema, leva até Jesus, mas a gente não articula as pessoas para que o milagre aconteça. É preciso articular as pessoas, é preciso articular toda a comunidade, né? Então que o Senhor nesse dia de hoje, que Ele nos ajude, né? E assim como Maria, perceber os problemas que afligem a nossa comunidade, que afligem a nossa família, e levar até Jesus o problema, mas ao mesmo tempo convocar todas as pessoas envolvidas para que também fiquem à disposição de Jesus, do Filho, né? Do Jesus, do Filho de Deus. Que o Senhor nesse dia nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.